E aí galera, tudo bem? Aqui é o professor Elias e eu tô aqui para falar, do início do movimento retilíneo uniformemente variado, beleza? Continua sendo um movimento retilíneo em linha reta, né? Bonitinho. Só que agora ele vai ser uniformemente variado. Sabe quem vai entrar na história? Primeira coisinha que nós vamos falar é a aceleração escalar média. Então a aceleração vai entrar na história e vai fazer com que a velocidade mude, né? Só que ela vai mudar de forma constante, como uma razão de crescimento, né? Então é por isso que o movimento ele é uniformemente variado. Os valores da velocidade vão mudar, mas uma razão constante. Resumindo, agora quem vai ser constante vai ser a aceleração. Então a aceleração agora vai assumir um valor constante, mas mesmo com uma aceleração constante, os valores de velocidade vão mudando. Show? Então vem comigo, ó. Aceleração escalar média, né? Quando falamos de aceleração, nós vamos definir isso na aula de cinemática vetorial no futuro, em que a gente vai falar de aceleração tangencial, aceleração centrípeta, aceleração resultante. Porque, na verdade, a aceleração é a grandeza física que tem o poder de mudar a velocidade. Mas a velocidade é uma grandeza vetorial, ela tem módulo, direção e sentido. Então tem acelerações que vão mudar a direção, tem outras que vão mudar sentido, mudar módulo, né? Então a aceleração vai ter o poder de mudar as características da velocidade. Então agora nós estamos tratando essa aceleração de forma escalar. Não estou pensando em direção e sentido agora, estou pensando nos valores, né? O módulo, o valor da velocidade está mudando com o passar do tempo. Então essa aceleração escalar média, vou pegar velocidades escalares, os valores da velocidade, vou mensurar isso no tempo. Então preste atenção, ó. Como é que a gente calcula essa aceleração escalar média? Nós vamos fazer isso de forma bem simples. Vai ser a variação da velocidade pela variação do tempo. Você lembra que variação é final menos inicial? Então o ΔV nada mais é do que velocidade final menos a velocidade inicial. Estou falando dos valores, né? Do valor que eu tenho para a velocidade final menos a velocidade inicial sobre a variação do tempo que nós também já vimos na aula de movimento retilíneo uniforme, né? Que é t menos t0. Instante final menos o instante inicial e o ΔV, que é a velocidade final menos a velocidade inicial. Beleza? Lembrando que essa aceleração escalar média é o que? É constante. Então, por exemplo, né, a gente vai ter velocidade mudando. Vou pegar valores clássicos. 3, 6, 9, 12, 15 e por aí vai, né? Eu tenho com que a velocidade aqui não está mudando. 3 foi por 6, depois foi por 9. A cada instante ela vai mudando, só que ela muda com uma razão de crescimento. Então, minha aceleração aqui seria de 3 metros por segundo ao quadrado. Sabe de onde eu tirei metros por segundo ao quadrado? Lembra que sistema internacional de unidades. Esse sistema internacional de unidades, a velocidade não era em metro por segundo? Então, ó, se eu quiser saber a unidade de medida de aceleração, né? Não é o que? Variação da velocidade pela variação do tempo? No sistema internacional, velocidade é em metros por segundo. E o tempo? Em segundos também, né? Então, a unidade de medida de aceleração, ó, vai ser, repete a primeira, metro por segundo, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, no sistema internacional, galerinha, a aceleração é em metro por segundo ao quadrado. Show de bola? Tranquilinho? Lembrando que a aceleração ela vai poder ser tanto positiva quanto negativa, né? Como o tempo ele vai correr de forma absoluta, né? A variação do tempo positiva sempre. Então, o ΔV, se os valores de velocidade, né, o módulo da velocidade aumenta, significa que a gente tem um movimento acelerado, eu vou encontrar uma aceleração positiva. Agora, quando eu tenho um módulo da velocidade diminuindo, né, eu vou ter um movimento retardado, eu vou ter um movimento em que a aceleração se opõe a ele. Então, se eu tenho um ΔV positivo, eu vou encontrar uma aceleração positiva. Se eu tenho um ΔV negativo, também vou encontrar uma aceleração negativa. Show? Então, esse mais e menos vai significar que a velocidade ou vai estar aumentando ou diminuindo, a depender aí do sentido da aceleração. Ó, vem comigo aqui que eu vou te explicar isso. Qual é a nossa classificação de movimento, né? Lá no movimento retilíneo e uniforme, nós já definimos movimento progressivo e movimento regressivo. Você lembra?
O progressivo, velocidade positiva, estava a favor da pista, a favor da trajetória, né? E o regressivo era o movimento em que a velocidade estava contra a trajetória, não era assim? Agora, acelerado e retardado. Acelerado e retardado, ó, o acelerado é aquele que o módulo da velocidade aumenta, o valor absoluto. Toma cuidado, hein? Sabe por que toma cuidado? Que eu coloquei aqui, ó, V maior que zero, né? E A maior que zero, ou A menor que zero e V menor que zero. Eu vou te explicar. Eu posso ter, ó, vou colocar aqui uma trajetória, que seria a nossa referência positiva de crescimento, né? Vou te dar dois movimentos acelerados aqui, ó. Essa bolinha aqui que eu estou colocando de preto, velocidade dela e a aceleração dela, né? Se a velocidade e a aceleração, né, elas estão na mesma direção e no mesmo sentido, então tá aqui, ó, V, né? E aqui o A. Só que está no mesmo sentido da pista. Então aqui, ó, a aceleração é positiva e a velocidade também é positiva. Isso é um movimento acelerado. Então a velocidade seria 10, 20, 30, 40. Ela ia aumentando com o passar do tempo, né? Só quer ver? Vou te dar outro exemplo de movimento acelerado que o pessoal confunde, hein? Vou botar de verde. Ó, vou pegar uma outra bolinha aqui de verde. Só que agora, ó, ela se move no sentido oposto. Vou colocar aqui V', né? E A'. Essa daqui também é acelerada, sabe por quê? Porque a definição de movimento acelerado é aquele que a velocidade e a aceleração estão na mesma direção, no mesmo sentido. Então aqui, ó, eu teria V negativo e o A negativo. Por que, Elias? Por que agora é negativo? Porque está contrário à trajetória, gente. A trajetória positiva, a referência positiva está para um lado e a velocidade e a aceleração estão para o outro. Mas escuta aqui, os dois movimentos, gente, os dois movimentos são acelerados. Esse daqui de verde, ó, seria menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50. Parou para perceber que em módulo esses valores estão aumentando? Então, se eu tiver menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, a velocidade está aumentando em módulo, né? Porque em módulo seria 10, 20, 30, 40. Então, esses dois movimentos são acelerados. Se você achou isso difícil, fica tranquilo, porque a gente vai simplesmente olhar para os sinais. É um estudo de sinais. Então, se a velocidade, em um determinado instante, a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal, se tiver o mesmo sinal, então é um movimento acelerado. Show? Porque vão estar na mesma direção, no mesmo sentido. O módulo da velocidade vai aumentar. E quando que é retardado? O movimento vai ser retardado quando velocidade e aceleração tiverem sinais contrários. Isso vai fazer com que o módulo da velocidade diminua, ó. Então, se a velocidade é negativa e a aceleração é positiva, os sinais são diferentes, retardado. Isso vai fazer com que o módulo da velocidade diminua. Show? E a mesma coisa é válida aqui trocando os sinais, né? Botando V positivo e o A negativo, ou vice-versa, V negativo e A positivo. Show? Beleza? Gráfico da aceleração escalar pelo tempo. Presta atenção no seguinte. Como nós sabemos, a aceleração aqui vai ser uma constante, né? Como a aceleração vai ser uma constante, então nada mais justo do que a gente representar com uma reta constante no tempo. Então a aceleração pelo tempo, ó, vai ser uma reta, ó, que enquanto o tempo passa, ela não muda, ela permanece constante. Lembrando que ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Toma cuidado com uma pegadinha, sabe por quê? Aí a gente olha para isso aqui e pensa, ah, Elias, esse aqui é acelerado e esse é retardado, né? Aprendi contigo isso aí. Aprendeu? Não, não foi isso que eu disse. Porque para saber se é acelerado ou retardado, não é só o sinal da aceleração que importa. Para saber se é acelerado ou retardado, você precisa também saber o sinal da velocidade. Então, eu tenho que saber o sinal tanto do V quanto do A. Se for o mesmo sinal, aí é acelerado. Se forem sinais diferentes, aí vai ser retardado. Show? Então, só com o sinal da aceleração não dá para definir isso. Eu preciso saber qual é o sinal também da velocidade. Show? E como é que eu sei que é progressivo e retrógrado? Progressivo e retrógrado, aí sim, com o sinal da velocidade dá para saber. Se a velocidade é positiva, progressivo, está a favor da pista. Se for uma velocidade negativa, regressivo, estaria contrário à pista. Show? Beleza? Lembrando o seguinte,
Se é um gráfico de aceleração pelo tempo, a gente não acabou de ver que a aceleração média é ΔV por ΔT, né? Se eu passar para o outro lado, então a ΔT, isso é igual a ΔV, né? Então, se eu decidir calcular a área desse gráfico, né? Qual gráfico, Elias? Um gráfico de aceleração pelo tempo, tá bom? Se for um gráfico de aceleração pelo tempo, você já aprendeu comigo na aula anterior, né? Na aula anterior de movimento uniforme, retilíneo uniforme, nós vimos que um gráfico de velocidade pelo tempo, a área me dá o ΔS, né? Variação do espaço. E aqui, se eu multiplicar A vezes ΔT, então isso vai ser numericamente igual o quê? A variação da velocidade. Então essas áreas aqui, ó, tanto essa quanto essa daqui, que eu pintei de verde e de vermelho, né? Essas áreas seriam iguais, né? Numericamente iguais às variações da velocidade. Lembra que aqui vai dar uma variação negativa, porque a aceleração está negativa, né? E aqui vai dar uma variação positiva. Show? Belezinha? Então vem comigo, ó. Vamos fazer um exemplo desse aqui para a gente ver se a gente entendeu. Uma determinada propaganda anuncia que uma motocicleta esportiva é capaz de acelerar do 0 a 110 km por hora em 3 segundos, considerando que nesse intervalo de tempo a motocicleta realiza um movimento retilíneo uniformemente variado, que a aceleração é constante. A aceleração é aproximadamente, ó. Então a aceleração é o quê? Não é variação da velocidade pela variação do tempo? Ele não vai de 0 a 110 em 3 segundos, então a variação do tempo é 3 segundos. De 0, né? Então a velocidade inicial é 0. A velocidade final é 110 km por hora. Toma cuidado com a pegadinha, porque a unidade de medida é metro por segundo ao quadrado, está no sistema internacional. Ele não deu em km por hora, tem que dividir por 3,6, né? Dividindo isso aqui por 3,6, para que, Elias? Para colocar na unidade padrão do sistema internacional. Então vai ficar 110 por 3,6, dá 30,05 aí aproximadamente, tá, gente? Então a minha velocidade dá aproximadamente 30,05. Passei para o sistema internacional, agora tá tranquilo, né? Então vai ficar assim, a aceleração 30,05 menos o que? Menos 0, porque parte do zero, parte do repouso, e a variação do tempo é 3 segundos. Então essa aceleração aí vai dar 30,5, né? Sobre 3, isso vai dar aproximadamente quanto, né, galera? Se eu tenho 30,5, vai dar 10,1 e uns quebradinhos. Então vai dar aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, né? Como ele quer aproximado, isso dá letra A de amor. Show? Tranquilinha? Bem simples, né? ΔV por ΔT. Bom, eu vou ficar por aqui. A gente vai continuar essa aula. Vamos falar de função da velocidade, função horária da posição. A gente se vê na próxima aula. Valeu!